O vitiligo é uma lesão de pele caracterizada por manchas no início hipocrômicas, ou seja, a pele fica um pouco mais clara, e no final acrômicas, então caracterizada por manchas que vão se estabelecer geralmente de maneira bilateral, mãos, pés, mas também podem ser de maneira isolada ou até acometendo toda a pele. E ela pode ser progressiva, ela começa em algum ponto, como mãos e pés, e depois ela pode se estendendo gradualmente até acometer uma grande parte da pele. Ela é uma doença hereditária em 1% dos casos, na população geral ela ocorre, e ela tem uma característica familiar em 30% dos casos. Então, muitas vezes, quando o paciente vem referindo essas manchas, quando você já faz o diagnóstico clínico pela própria localização, pela característica das manchas, uma outra investigação muito importante é a característica familiar, que ocorre em 30% dos casos. Então, como nós dissemos, ela é bastante prevalente, 1% da população tem essas manchas do vitiligo, e uma característica muito importante é a característica psicológica e psicossomática que está junto dessas lesões. O que a gente investiga nas avaliações, nas consultas, é especialmente fatores hormonais. Muitas vezes ela está associada a alterações da tireoide, diabetes e outras alterações hormonais, e também alterações ligadas a fatores emocionais muito importantes. Então, por exemplo, a perda de alguém, um ente querido, a briga com um namorado, a mudança de escola, todos esses fatores devem ser considerados quando a gente fala de um trauma em relação às manchas do vitiligo. E muitas vezes, quando a paciente tem uma relação muito importante com o médico, então essa relação médico-paciente ou essa relação pessoa-pessoa, que ela elege para conduzir o caso do vitiligo, muitas vezes faz com que essa pigmentação se estabeleça de forma muito rápida. Não é incomum um primeiro contato onde discutimos essa doença e como vai ser a evolução e como nós vamos tratar. Quando há uma interação muito grande do paciente com o médico, só de você pedir os exames, às vezes nem inicia o tratamento. Quando o paciente retorna para trazer os exames, muitas vezes ele já começa a pigmentação. E como se trata o vitiligo? Primeiro, então, a exclusão de fatores hormonais que possam estar associados. Os fatores psicológicos, muitas vezes é necessária a psicoterapia para ajudar esse caso. E o que você faz normalmente são tratamentos de estímulos para essa pigmentação. Então, existem substâncias anti-inflamatórias que podem ser aplicadas na área, substâncias orais que podem estimular essa pigmentação. Casos muito extremos, onde a despigmentação é muito grande, podem ser discutidas até despigmentar o pedaço de pele que ainda tem um pouquinho de pigmento, para que fique mais homogêneo, e filtrações intralesionais com corticoide, eventualmente laser, ultravioleta. Todos esses fatores, todos esses dados podem ser utilizados para a pigmentação. E em casos bem localizados, onde o vitiligo já está bem definido, ele melhorou bastante, faltam pequenas áreas para ser tratadas, uma outra opção é o transplante de melanócitos. Então você pega um pedacinho de pele de uma área que tem pigmento e coloca na pele que não tem pigmento. Você vai observar que depois de alguns dias esse pigmento se espalha nessa área, induzindo então uma pigmentação que pode ser a resolução de pequenas áreas. Então, muito importante é o diagnóstico correto, tirar o estigma que essa mancha pode ter, que muitas vezes as pessoas entendem que ela é contagiosa. Não é, ela não tem sintoma nenhum, não dói, não coça, não tem nenhum sintoma, não é contagiosa. E o mais importante é esse cuidado, esse acolhimento, tanto da equipe médica quanto da família e da população. Então, muito importante que a gente estabeleça também a educação da população para que essa pessoa que está carente, que muitas vezes está estigmatizada por uma mancha que ela não tem culpa e é onde ela precisaria de mais carinho, de mais atenção, muitas vezes ela acaba sendo rejeitada. Então preste atenção e acolha sempre essa patologia que é tão comum e que precisa de tanta atenção e tanto cuidado.